Está claro cada dia mais, Afonso, que o governo parece alienado de uma realidade política que está clara para todo mundo, né? O governo tem, hoje, teoricamente ainda assim, 130 votos. Teoricamente que eu digo porque em algumas dessas votações, a própria base do governo votou contra o governo. Nós temos assistido isso aí seguidamente. O presidente Lula, ele parece muito à vontade nesse papel de chanceler, porque é o que ele tem feito, tem sido um chanceler do seu próprio governo, comandando essa política internacional, que é importante, é muito importante, a reinserção do país no contexto internacional, com uma diplomacia séria, profissional, o que não vinha acontecendo há muito tempo. Porém, o Lula deu as costas, literalmente, para a política interna. A gente tem os sinais disso de forma muito claras. Quando eu falo em alienação, é porque é a palavra adequada para definir esse comportamento do governo. Você veja que nós todos aqui assistimos, ouvimos durante um mês seguido, né, a notícia de que o relator dessa medida provisória que reestruturou a esplanada dos ministérios, o Reginaldo Bulhões, estava alterando as atribuições de algumas pastas, especialmente aquela do meio ambiente, onde repousa toda a política voltada para a questão indígena, para a questão ambiental, para a sustentabilidade, que foi o discurso com o qual o presidente Lula reinseriu o Brasil nesse contexto internacional. E o Reginaldo Bulhões estava mexendo nessa medida de forma clara, não era uma coisa fechada entre quatro paredes, não era uma trama, era aberto, né? E a gente não viu, o governo simplesmente assistiu a isso, de tal forma que essa medida provisória, que é uma medida básica, né, com a qual qualquer governo começa a sua gestão, definindo como quer a estrutura de seu governo, ela ficou para as últimas 24 horas, não houve qualquer negociação do governo, ao contrário, houve reclamações durante esse período todo de que, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, não recebia parlamentares, atrasava reuniões, enfim, um comportamento de quem tem uma maioria folgada, o que é uma realidade paralela, não é? Que o governo colocou para si próprio. E isso tudo, o que no começo poderia ser uma sensação de desorientação inicial do governo, está se consolidando como um comportamento irreal, não é? Um comportamento de quem não está preocupado com essas questões todas, né? Não houve falta de aviso, não houve ignorância dos fatos, não houve desinformação por parte da Câmara. Então, é difícil explicar por que o governo está com esse comportamento. Há algumas coisas que podemos dizer, como, por exemplo, o governo do PT, pela primeira vez em minoria, não é, e instado pelas circunstâncias políticas a ter uma flexibilidade para formar uma aliança com o Congresso, uma aliança mais sólida, né, não consegue fazer isso. Parece um PT ainda preso décadas atrás. Então, tudo isso que está acontecendo é uma dificuldade estritamente do governo. Os recados do presidente da Câmara têm sido frequentes, né? Já faz bastante tempo. E eles tiveram que ser repetidos nessas últimas 24 horas com um tom de ultimato. Olha, ou vocês vêm ou isso aqui tudo vai para o brejo. Então, o Lira tem razão quando diz que não se poderia atribuir a ele ou aos congressistas uma eventual derrota ontem do governo, que esteve assim por um fio, né? O governo precisa entender que o Congresso hoje é outro, o Congresso está na implantação, na consolidação de um regime semipresidencialista, isso não é uma ficção, não é um termo banalizado, ao contrário, existe inclusive a PEC, que em algum momento será trazida para votação, implantando o sistema. Então, o governo precisa acordar para isso.
A realidade é essa. O Lula literalmente deu as costas para a política interna e passou ontem um sufoco que o placar da votação não reflete. Quem chegasse ao Brasil hoje, depois de ter ficado desinformado, sem saber de nada sobre o que está acontecendo, e olhasse esse placar, diria, pô, o governo vai bem. Mas é uma ilusão, ao contrário, foi uma demonstração de força do Congresso, dizendo, quando eu quero aprovar, eu aprovo, e aprovo por um placar expressivo. Mas o que antecedeu isso foi a possibilidade desse mesmo placar, por esse mesmo placar, ser derrubada essa medida provisória e o governo voltar a ter a configuração do governo Bolsonaro, ou seja, 17 ministérios a menos, né? E essa derrota, quer dizer, essa vitória do governo na última hora, como uma vitória concedida, né, ela ficou naquela situação entre o ruim e o péssimo. O governo achou que as medidas que foram tomadas de mudança de atribuições dos ministérios era uma coisa absurda, uma coisa péssima e que não poderia continuar. Mas não fez nada para mudar isso e no final teve que se contentar com o ruim, porque foi aprovado com as mudanças, as modificações que tinham sido feitas permaneceram. Né? O Ministério do Meio Ambiente ficou, de fato, esvaziado nas suas principais atribuições, né? E o Congresso mostrou que tem o comando da agenda política e que, como já tínhamos dito aqui no passado, este é um governo que vai ter que trabalhar caso a caso com maiorias móveis, ou seja, vai ter que formar maioria para cada caso e cada caso desse terá que ser discutido e negociado e conversado, algo que o governo está evitando fazer. A verdade é essa. Então, como disse o Lira ontem, o recado foi dado. Daqui para frente o governo tem que andar com suas próprias pernas, ou seja, tem que fazer política. Aconteceu no Chile, viu lá que o Boric perdeu aquela constituição nova que ele queria fazer e imediatamente entendeu isso, assimilou e caminhou para uma negociação com o centro. Né? Não há outra alternativa para o governo Lula senão essa de consolidar a sua aliança nos termos em que foi feita a frente ampla que o elegeu, porque o Lula ganhou por uma margem apertada, o que significa que uma frase que eu ouvi de um deputado, o Afonso, dizendo assim, eu não quero a volta daquele que saiu, ou seja, Bolsonaro, mas também não quero a permanência desse que ficou, que veio. Então, essa é a situação do Lula. Muita gente votou nele em função de tirar o Bolsonaro. Então, essa frente ampla tem que se consolidar em termos de uma aliança com o Congresso Nacional. Bosco, vamos ouvir um pouquinho os personagens protagonistas dessa história. Um testemunho que eu faço por estar lá é que havia, inclusive, uma expectativa grande de que o Lira e o Lula se encontrassem no Palácio do Planalto, porque houve um telefonema logo pela manhã entre os dois, e ali o Lira falou das dificuldades que o governo tinha, só que esse encontro presencial, isso não se consolidou. Depois o Lira chegou, Bosco, lá na chapelaria da Câmara, eu estava até lá ouvindo a fala dele, e ele disse que era fake news, que esse encontro presencial nunca tinha sido marcado e que isso não procedia. Só que, quando ele chegou para votar esta MP, ele deu mesmo uma série de recados e falou de uma forma muito contundente para a gente da imprensa, inclusive dizendo que se não tivesse votos, ele nem colocaria a medida provisória para ser votada, que ela caducaria. Então foi uma situação muito delicada, principalmente aquela hora, 6 e pouco da tarde, quando ele chegou, parecia realmente estava uma questão muito complexa. Vamos ouvir o que disse exatamente Lira naquela hora? O presidente Lula me ligou de manhã. Nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa.
É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma, sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo. Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje? Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu o Ministério da Saúde e os Ministérios da União. Isso é uma inverdade. Isso não condiz com o jornalismo correto. Quem está se prestando a fazer isso não ajuda nesse momento. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro, sem nenhum tipo de dúvida. Nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para que essas coisas tramitem, mas todos os senhores sabiam a dificuldade das pautas, como estava na Câmara, a gente tentando reduzir as matérias, para que não houvesse essa verificação antes do governo poder se organizar. E não se organizou até agora. O governo tem 130 votos no plenário dessa casa, constantes. Eu venho alertando o governo dessa inanição, dessa falta de ação, dessa falta de pragmatismo na resolutividade dos problemas do dia a dia, na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção. E não é possível que os senhores não estejam vivenciando isso. Então, nós esperamos e vamos conversar agora com os líderes para sentir dos líderes se a Câmara dará mais uma vez o crédito ao governo. Porque quem está votando as matérias do governo, pasmem, são os partidos de oposição e os independentes. E nós não temos, penso, os partidos que não têm essa obrigação política, não é? Não é uma matéria de vida ou morte para o país, é uma matéria de organização do governo que, se der certo, parabéns, o governo vai ter a oportunidade de fazer a sua pauta. Se não der, eu penso que há outras maneiras de estruturar, eu só não posso e nem vou ser responsável por um resultado positivo ou negativo. Falou muito, né, Bosco? Dá aquela sensação de que ligou a câmera e ele começou a falar e que queria passar esta série de recados. Ele fala que a oposição e os independentes estão dando votos para o governo, mas que isso não é sustentável, que o governo tem poucos votos. E ali, realmente, ele chegou na Câmara dizendo, né, uma insatisfação que existe de deputados com a articulação política. Como é que você viu aquela fala ontem à noite, Bosco? Não, foi uma fala muito clara, né? Mais claro impossível. É como eu estava dizendo aqui na nossa abertura, parece que o governo está alienado dessa questão da política interna, está assistindo esse jogo. Por exemplo, quando o Lira fala que a oposição é que tem garantido essas votações ao governo, não é uma afirmação ao léu, aleatória. Se você for pegar, esse placar diz tudo, né? O governo, a oposição tem votado as matérias do governo, porque o governo não tem base. Então é ela que tem aprovado. Isso começou lá na PEC da transição, depois vem sendo mantido as duras penas na tramitação de medidas provisórias básicas. Não vamos esquecer que o Bolsa Família também foi votado agora, assim, ao apagar das luzes, perto já de vencer o seu prazo de validade. Então tem sido uma sucessão de fatos também, que mostram o arcabouço, e o arcabouço é modificado, mais uma vez mostrando que esse Congresso não é mais passivo como os anteriores, porque o regime está mudando, né? O Congresso está ciente, está consciente da sua força e da sua condição de exercer o comando da agenda política. E a agenda de governo do PT não é a agenda desse Congresso mais conservador, né? O risco disso também é o bolsonarismo começar a se beneficiar disso, Afonso, porque a tendência, como eu tenho dito aqui, agora que o jogo político ficou profissional, é de isolamento dos extremos, onde está o bolsonarismo, né? Se o governo mantiver essa postura, essa turma também volta a ganhar força, porque vai explorar isso, já está explorando isso, ainda no plano retórico, né? Mas vai se somar a essa insatisfação geral, né? E pode comprometer
esse fator que o governo adquiriu de ser aquele governo que vai eliminar essa polarização, esse conflito que hoje é nacional em relação a Bolsonaro versus Lula. O governo tem que trabalhar para melhorar isso. Os recados nesse sentido estão sendo dados quando se cobra do Lula menos agressividade e mais trabalho, mais costura política, mais um trabalho agora que o governo tem que ter, o governo agora tem que ser um artífice de sua própria construção. E ele não está minimamente dando sinais de que pretende fazer isso. Há, evidentemente, já é visível um conflito também interno, né, do PT, refletido nos cargos mais próximos do presidente da República, né, provavelmente porque já está deflagrada a sucessão do Lula. O Lula não será candidato em 2026. E isso o próprio Rui Falcão já tinha dito para a gente lá na Confraria do Brito, que o Lula só voltou atrás e disse que vai ser candidato em 2026 para tentar cessar essa disputa pela sua sucessão internamente, porque quando ele disse que não seria candidato, ele deflagrou esse processo. Então ele veio depois e se desdisse para conter essa coisa. Mas a realidade é que todo mundo sabe que ele não será candidato para 2026. Então, esse processo interno está deflagrado. Há uma preocupação grande em que, apesar de toda a sua colaboração reconhecida pelo PT, há uma preocupação grande de que o Geraldo Alckmin venha a ser esse sucessor. Há uma preocupação com Simone Tebet. Agora há uma preocupação com Flávio Dino, que está sendo alvo já de fogo amigo, em função da sua performance no governo, que é uma performance ditada pelas circunstâncias, que foi o 8 de janeiro, né, que botou o Ministério da Justiça e Segurança Pública no centro da coordenação reativa do governo à tentativa de golpe. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que está desorientando o governo completamente na sua condução política. Você veja que o líder na Câmara, o Zé Guimarães, terminou a noite de ontem agradecendo a oposição pelo espírito público, por isso, por aquilo. Quer dizer, ele revelou ali que ele estava aliviado. Graças a Deus vocês nos ajudaram, porque a base mesmo não está ajudando, a base pequena, minúscula que o Lula tem. E um reflexo disso é que você veja, o vice-presidente nacional do PT, o Austin Paquá, ele simplesmente não votou lá na questão do PDL do saneamento, e ontem mesmo estava desfrutando dos prazeres de uma viagem para as cataratas, né? Se não me engano, de Nova Iguaçu, não sei, Nova Iguaçu não, de Foz do Iguaçu, ali no lazer completo, prometeu que votaria de forma remota, não votou, né? Então esse retrato do vice-presidente nacional do PT de férias nas cataratas mostra, enquanto o governo agonizava aqui, mostra muito bem que tudo isso que o Lira está falando é absolutamente real e ainda está num tom, assim, ao mesmo tempo que ele usa um tom de ultimato, acorda Lula, acorda governo, vocês vão ter que andar com as próprias pernas, vocês têm que vir conversar, não tem articulação política. Tudo isso que ele fala, ainda embora em tom de ultimato, ele está falando de uma forma amistosa. Ele está dizendo que ele está se empenhando ao máximo para conduzir as pautas do governo. E, de certa forma, porque essa ingovernabilidade é ruim para os dois lados, Afonso, é muito ruim. Bosco, você citou o José Guimarães, foi bem tarde da noite, assim que passou o texto, ele foi lá no Salão Verde dar uma declaração e ele disse que a palavra que resumia o sentimento dele era de gratidão. Vamos ouvir. Foi um dia decisivo para o país e para o governo. Eu considero que foi uma vitória grande e ela só foi possível por conta do trabalho de todos os líderes. O comportamento político dos líderes, todos que colaboraram.
comportamento político do presidente Arthur Lira e do governo, do nosso governo, dos vice-líderes, especialmente do presidente da República, que deu toda sustentação para que as articulações ocorressem, os diálogos ocorressem, envolvendo o ministro Padilha, as lideranças, o presidente Arthur Lira e o próprio governo como um todo, são os grandes responsáveis por esta vitória. O país dorme, eu diria, aliviado por esse gesto aqui da Câmara dos Deputados. E a minha palavra não podia ser outra de gratidão. E a partir de amanhã, evidentemente, é outro momento, é outro dia que o governo vai fazer todas as repactuações necessárias para o país seguir andando, seguir em frente. Pois é, exatamente. E aí, na sequência desta fala, Bosco, ele disse textualmente, perguntado por uma colega jornalista, que repactuações seriam essas, o que era preciso fazer, o que não estava funcionando bem. E aí ele falou que o governo tem consciência de que os acordos, por exemplo, na liberação de emendas parlamentares, precisam ser honrados e agilizados, e também se colocar pessoas no segundo escalão do governo. Então ele colocou claramente o que era a insatisfação e foi preciso mesmo liberar muitas emendas parlamentares. O Brasil dorme aliviado, nas palavras dele. Você acha que o dia seguinte vai ser de uma análise crítica do governo em relação à articulação política e vai ter mudanças por aí, Bosco? Olha, o cenário que fica, Afonso, é o seguinte: o governo ficou de joelhos, mas ficou de joelhos, ele se pôs de joelhos. Essa é a questão central disso. Por que o governo deixou chegar a esse ponto? Não é? Ele ficou de joelhos porque ele próprio se pôs nessa situação. O Guimarães diz aí que o país dormiu aliviado. Não, quem dormiu aliviado foi o governo. Foi o governo que dormiu aliviado. Por quê? Quando a gente olha essa questão das mudanças que foram colocadas na questão da MP, que estruturou a esplanada dos ministérios, a gente observa que as mudanças foram feitas aonde? Principalmente aonde? No Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque a agenda política do governo não é a mesma do Congresso. E o foco principal está no meio ambiente. Por quê? Porque a oposição vê a ministra Marina Silva como o expoente radical dessa questão ambiental, né? O próprio PT não gostaria que tivesse sido a Marina a ministra do Meio Ambiente. Vamos lembrar que o Lula, na formação do governo, na fase de negociação, ele fez tudo para que a Marina aceitasse um cargo que era o cargo de autoridade ambiental, autoridade climática, algo assim, para dar o ministério. Ele quis, inclusive, que a Simone Tebet fosse a titular do ministério. E ele não conseguiu isso. Então, o próprio PT já tinha essas ressalvas, porque a Marina ela é realmente intransigente com a questão ambiental. E aqui não vai nenhum juízo de mérito, é só uma definição. E, evidentemente, que a oposição sabe disso, enxerga isso e não quer determinadas atribuições no Ministério do Meio Ambiente. Algumas delas, inclusive, na formação anterior do governo, estavam em outras pastas, né? E ainda tem aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que ficou com a Conab. Eles mexeram nisso, porque era originalmente da agricultura. Então, tudo isso teria que ter sido fruto de muita negociação e não colocado da maneira impositiva que o governo colocou. O que eu chamo de impositivo? Você faz a medida provisória e joga no Congresso e dá as costas. Então, você está sinalizando que é daquele jeito ou não é. E o Congresso mostrou que não é. Ele quer uma composição que atenda a sua maioria, né? Então, essa é a razão de ter sido investido primeiro no Ministério do Meio Ambiente e principalmente no Ministério do Meio Ambiente. Porque a agenda para o meio ambiente do Congresso não é a agenda para o meio ambiente do governo, né? E o Congresso, que sempre se omitiu historicamente desse conflito de demarcações de terras indígenas e de medidas de sustentabilidade, de contenção da agricultura predatória, não falo do agronegócio mais consciente,
Esse contingente do Congresso, que sempre se ressentiu disso, mas também sempre se omitiu disso, deixava nas mãos do Supremo Tribunal Federal para arbitrar, o que foi feito quando do julgamento da reserva de Raposa Serra do Sol. Né? E agora o Congresso decidiu que não, agora eu vou assumir essa questão, porque realmente é uma prerrogativa do Congresso, e não encontrou interlocução com o governo para isso. Então fez da sua maneira. Né? Então o governo tem que conversar, a palavra articulação política, ela ficou meio desgastada, porque parece uma imagem assim, abstrata, mas na verdade ela traduz-se por conversa, por negociação. E isso o governo não está permitindo, não está abrindo essa... E tem aí um segmento ao centro e o centro-direita que está disposto a essa conversa. Você tem personagens aí como a senadora Tereza Cristina, a própria Simone Tebet no governo, que podem perfeitamente construir, o governo pode construir uma aliança ali de entendimento, de conversa para isso, né? Porque é uma direita dada ao diálogo, uma direita construtiva, uma direita civilizada, né? Mas também, para o governo está dando as costas. Então, fica muito difícil a situação. O Guimarães diz aí que agora o governo vai repactuar tudo. Precisa fazer isso com urgência e dizer em que termos vai fazer. Eu até acho, Afonso, que o governo está correndo risco de ter que fazer mudanças ministeriais, não por iniciativa própria, mas agora levado pelas circunstâncias, o que é muito ruim para qualquer governo. Quando você negocia dentro de um quadro de derrotas, né, você fica com o seu poder de barganha muito reduzido. Né? E é possível que a gente vá para uma reforma ministerial a fórceps, e não por uma virtude do governo. Por que eu digo virtude? Porque está na hora de mexer nessa organização política do governo. E se ele não o fizer, por virtude que eu digo por percepção, por constatação de que isso não vai bem, fará a fórceps, porque já começam essas versões que o Lira rejeitou de forma contundente, de que o governo está cobrando cargo, a oposição está cobrando cargo ao seu governo. Está cobrando, por enquanto, os cargos de segundo escalão. Né? E é bom lembrar que essas emendas parlamentares, essas emendas que estão sendo cobradas, são emendas legítimas e impositivas. O governo tem que liberá-las. O problema é que o governo adotou um método de liberá-las a conta-gotas para obter vitórias no Congresso. E isso não funciona mais. É quando o Lira diz: o Congresso não é mais o mesmo. O governo precisa se conscientizar disso. Não é mais como era na primeira gestão do Lula. Eu libero a emenda e você vota. Não necessariamente vai acontecer assim, porque as emendas são impositivas. Então o governo tem que acordar para essa realidade.